A primeira coisa que eu vou pedir é para você se apresentar. Falar seu nome, sua idade e... Idade não, falar o ano que... pode ser, seu nome. Idade? É que não queria falar o ano que nasceu, porque a idade, quando o tempo passa, você perde a referência, né? Sim. Falar o seu nome, o ano que você nasceu e aonde você nasceu. Tá. Ok? Meu nome é Rosana Conde. Eu nasci em Caeté, no ano de 1959. E, Rosana, eu vou pedir para você contar quem é a Rosana, da forma como você quiser. Rosana é uma menina que nasceu num meio conturbado. Numa cidade pequena, onde minha mãe já estava muito cansada de viver só dentro de um processo de criar filhos. Ela estava muito ansiosa para voltar a trabalhar. Ela era secretária de Cultura de Caeté. Então eu senti que ela teve uma pressa de me soltar para o mundo, assim, um sempre. Essa necessidade de me soltar para o mundo. Então tinha um estranhamento, eu cresci com um certo vazio, com um certo não reconhecimento da minha imagem. Isso era uma coisa muito forte para mim. E desde cedo eu reconheço que a arte me abraça. Eu começo desde novinha a dançar, fiz circo durante muito tempo e eu sinto que essa busca era muito para entender o que dentro daquele lar eu não tinha, eu não recebia. Então eu cresci muito num estranhamento mesmo, um estranhamento de saber quem eu era. Eu sempre tive muito essa pergunta. Para onde eu ia, o que eu queria fazer da minha vida. E tinha muita energia. Eu fui uma pessoa que sempre fui movida por muita curiosidade. Então, assim, aí quando chega na adolescência, antes, né, na pré-adolescência, eu me mudo para Belo Horizonte. E aí a coisa começou a ficar muito difícil, porque eu estranhei muito a cidade grande. Eu estranhei muito... Era um lugar que me levou para uma vontade de me afastar de tudo. E aí é isso. Né, é uma coisa meio difícil assim, de entender. Eu não me entendia pessoa naquele momento ali. Foi um momento muito difícil, esse momento de adolescência. E mais uma vez eu sou salva pela arte, eu começo a dançar. Mas esse estranhamento era muito visível na arte também, porque eu me tornava muito protagonista. Eu era bailarina, mas eu não conseguia muito trabalhar em grupo. Essa coisa da comunidade, eu tinha uma estranheza, eu era uma pessoa muito solitária. E eu volto a resgatar isso só com a maternidade. Eu começo a me entender pessoa passível e possível de concatenar vidas, assim, de quando estou aqui pensando, quando eu fico grávida, muda muito a minha vida nesse momento. É mais ou menos isso. E sua família, que a gente chama de família de origem, você tem irmãos? Como que era essa relação de família e como que nasce a família com filhos, essa continuidade de família? Olha, eu tenho 4 irmãos comigo. 2, e todos os 3 bem mais velhos que eu. Um 9 anos mais velho, o outro 8 anos mais velho. E a outra menina, que é a Tereza, ela é 5 anos mais velha que eu. E era engraçado, porque a gente morava numa cidade pequena e o que acontecia? Quando as pessoas começavam a crescer, elas vinham estudar na capital. Então, essa solidão, essa solitude, eu vivi muito tempo. Porque os meus irmãos mais velhos, praticamente... O irmão mais velho, eu não conheço. É uma das pessoas que eu menos conheço na minha vida. É um grande executivo, né? Uma pessoa que foi diretor da Souza Cruz em Londres, é uma coisa... Mas é muito estranho na minha vida. É uma pessoa que realmente... O Ricardo hoje, que é o segundo, que também é um executivo brilhante aí,
Aí, hoje a gente começa num resgate de vida, de irmandade. E a minha irmã, a gente teve um contato, ela cuidou muito de mim na primeira infância, em todas as questões que eu tive de não entendimento de mim, ela era uma referência muito forte, a Tereza. Hoje, aí ao contrário, hoje a gente já tem um distanciamento que a vida trouxe. Tá? Mas é isso, eu tenho esses irmãos aí. E aí depois você casa e aí forma uma nova família com filhos e com a maternidade que transforma. É, porque a vida me traz esse estranhamento de pessoa, ele fica mais forte em mim quando eu descubro que eu não posso ter filhos. E aí eu passo muitos anos da minha vida buscando a maternidade. Porque era como se não ser mulher, não ser mãe, era uma doença. Era uma impotência que me gerava a não existência do feminino em mim, sabe? Então, quando eu engravido, que foi uma coisa completamente mágica, já tinha feito inseminação artificial, já tinha feito tudo. Eu realmente era diagnosticada que eu não poderia ter filhos nunca. Aí eu entro no meu primeiro casamento e nas primeiras relações, antes de formatar uma relação de casal, eu engravido. E aí só descubro que eu tô grávida com 4 meses de gravidez, porque eu não menstruava, eu tinha um monte de questões que me impossibilitavam a maternidade mesmo. Aí sim, aí vem o meu primeiro filho e isso abre também magicamente na minha vida. A segunda filha já vem de uma forma muito espontânea. Eu prefiro sim, sabe? Eu prefiro tipo quem é a Rosana, que eu prefiro que você me conte o que você quer contar. E é doido, né? Porque essa pergunta, quem é a Rosana? Mas eu aprendi isso fazendo um curso com a Rafa Capai, que é uma empreendedora Ela viajou, acho que 13 países pesquisando o que as pessoas fazem para viver do que amam. Então ela é uma empreendedora criativa que ela ajuda as pessoas a viverem das suas paixões. Sei lá, a paixão da pessoa é sombrinha, como se faz uma fábrica de sombrinha. Eu fazendo uma oficina com ela ensinou muito isso, sobre essa pergunta que quando falam quem é a gente às vezes tem muito maneira de falar, sou produtora. Sabe, assim? Sim. E acho que na vida eu fui me habituando Sim. a falar, não, quem é a Denise? Sim, é uma doideira, porque eu gosto dessa pergunta. quando alguém me pergunta assim, o que você é? Eu me peguei muito nisso. Eu nunca digo, eu sou psicóloga. Nesse momento eu gosto de atuar, mas assim, eu não sou psicóloga, não sou professora de educação física, não sou bailarina, gosto de ser. Acho que bailarina eu ainda sou mais, no sentido assim, de bailar a vida mesmo, sabe? Se mistura um pouco. Mas esse negócio, eu sempre tive um estranhamento quando essa coisa, eu sou. A gente sempre está e vai Exato. Podemos ligar? Eu já tô gravando. Tá reclamando. Então me conta, Rosana, da sua vida profissional. O que você escolheu, como que é a trajetória? Olha, a minha primeira opção profissional foi eu fiz educação física na UFMG. Mas é engraçado, porque a minha busca profissional, ela sempre veio muito ligada ao meu prazer. Então, a minha construção profissional nunca foi assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer nisso. E é interessante, porque os meus pais, eles me criaram muito mantendo esse espaço de cuidado com o meu prazer, mais do que E eu acho que com os outros filhos mais velhos, não. Então, assim, a minha primeira profissão foi educação física, que eu achei que era uma profissão para a vida. Eu era bem atleta, gostava de movimento, mas foi uma loucura. A faculdade foi um parque de diversão, adorava aquela história. Mas aí, quando eu fui fazer educação física, que eu fui para uma escola, eu não aguentei 6 meses, aquela coisa. Eu entrei com muitas ideias, eu lembro que eu instituí ginástica olímpica na escola, foi um monte de coisa. No final de 6 meses eu já estava queimada para as meninas, futebol para os meninos e eu exausta. Aí vi que não era minha praia mesmo. A minha segunda opção foi isso eu estou falando a nível acadêmico. E a minha segunda opção, já bem mais velha, foi psicologia,
que eu já vinha numa busca enorme. Eu já trabalhava com muitas terapias holísticas, eu já já tinha me especializado em bioenergética. Então, assim, foi um construto que já vinha vindo também. Então, me torno psicóloga e atuo até hoje como psicóloga. Mas a minha profissão, critério na vida, eu sou bailarina profissional, coreógrafa profissional, e hoje eu estou adentrando a relação do teatro, que eu acho que é uma vertente que tem me pegado agora. Mas é interessante, é louco isso, porque eu tenho a sensação de que eu nunca trabalhei. E isso vem muito dos meus irmãos. Porque um era executivo, não sei das quantas, a outra era dentista, o outro também um grande, não sei lá das quantas. E eu era artista, eu era à toa, eu era aquela que pulava de galho em galho. Porque realmente tinha alguma questão em mim que se aquilo não fazia sentido para mim, eu não dava conta de cumprir por questões financeiras, por questões disso. Então esse lugar me dava essa sensação que eu estava falando de que eu nunca trabalhei. Eu tenho, até hoje, se você essa pergunta é uma pergunta que me pega, porque você fala assim, a minha vida profissional é ser à toa? Sabe assim, eu tenho muito isso. E eu trabalhei pra caralho, eu trabalhei muito na vida. E ainda trabalho e me dedico muito. Mas esse conceito social e principalmente familiar, porque eu tinha muito prazer no que eu fazia, e isso parece que não era permitido. Sabe? A pessoa tinha que ralar, a pessoa tinha que suar a camisa, a pessoa... Então a minha vida profissional, eu acho que foi ser feliz, assim, sabe? Tentar buscar um espaço de prazer e de verdade. Mas que eu reconheço quando você me pergunta que parece que falta alguma coisa em termos de reconhecimento de que aquilo é um trabalho. E hoje não é um reconhecimento externo, é uma dúvida minha. Eu trabalho, sabe? O que eu faço? Sabe uma coisa? Doido. É curioso assim, que a sua resposta ela vai meio de encontro de uma outra pergunta que é: qual a sua maior realização na vida? Pensando no todo, assim, sabe? Não de uma realização profissional, só qual que você acha que é a sua maior realização na vida? Olha, sem dúvida parece um clichêzão, mas a maior relação, até me emociona, que são meus filhos. Sem dúvida. E a realização que extrapola a relação familiar, de filho, porque é louco, assim, ter filhos para mim não é criar, não, aquela relação. Parir gerou em mim uma sensação de alguma coisa tão mágica. É muito doido ter gente dentro de você, ser morada de gente. Isso é muito transformador. Então, isso me realizou. Acho que se eu tivesse que vir nesse mundinho só para viver barriguda, e se você me perguntasse como é que você queria viver para sempre? Barriguda. Porque eu não tinha necessidade de ninguém, de externo, de reconhecimento do olhar do... Eu me sentia muito plena quando eu estava gerando. Parir e criar é outra história, é menos romantizado do que eu entendo, se é legal, é bacana, mas é outro lugar. Então eu acho que a maior realização foi estar morada de gente. E a arte. A arte, ela me pega numa mágica, sei lá, ela me transporta para um lugar diferente do cotidiano mesmo, diferente do que eu encontro. É meio sem significado, não tem como te dar o significado do que a arte representa para mim. É assim. E pensando nessa realização que é a maternidade, quais conselhos você daria, assim, que você deu constantemente, gostaria de ficar repetindo para os seus filhos? Eu acho que, com certeza, busquem verdade, busquem prazer, busquem liberdade. Não tenham em mim como um exemplo, como alguma coisa fixa. Eu acho que isso é fundamental. E é louco, falando isso, que tô fugindo um pouco da pergunta, mas o que me vem
são os olhos dos meus filhos, sabe? Assim, essa relação com o olhar dos meus filhos. Eu queria muito, o desejo que eu tenho para os meus filhos é que eles não percam a beleza do olhar, sabe? De olhar o mundo, de olhar a vida, de tentar se entender a partir de um amor próprio, sabe? Que eles busquem a autenticidade do amor neles, sabe? Essa coisa de... E outra coisa, que o olhar do mundo é menor do que o olhar que a gente tem que ter pela gente mesmo. Então, ficar pautando a vida pelo olhar externo, eu acho que seria esse maior conselho que eu daria, no sentido assim, se existe a história do conselho. Sabe, respeite o olhar do outro, tenha escuta para diversas opiniões, esteja aberto para mudar de ideia a todo momento, mas não se paute no olhar externo. Você tem alguma coisa que é muito maior do que isso. As verdades, eu acho que elas estão muito mais dentro da gente mesmo do que... Tô viajando, né? Viajando demais. 10 minutinhos e vamos cortar. Oi, câmeras. Rosana, você falou desse primeiro diagnóstico, né? Que você não podia engravidar, te falaram isso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação vida, saúde, doenças, diagnósticos, limitações na vida. Sim. Olha, o primeiro diagnóstico de vida que eu tenho foi a bipolaridade. Foi quando eu tenho o diagnóstico, que essa estranheza toda que eu te falo no início, essa sensação de uma solitude, essa sensação de não me sentir gente como o externo esperava que eu fosse gente, ela me traz uma coisa muito doida, assim. E aí eu recebo o diagnóstico de ser bipolar. E aí eu passo a fase mais difícil da minha vida, que é me medicando. E depois de um tempo, só resumindo para você, eu chego um dia que eu estava sentada numa poltrona e eu falo, caraca, não tá ruim nem bom, nem frio nem quente, eu não tenho sentimento, eu não tenho emoção. Eu lembro que eu estava assistindo um programa mais idiota que eu já vi na minha vida, chamava Meu Vestido Ideal. Eu falei, porra, por que eu tô vendo essa porcaria? Eu detesto vestido de noiva, não tenho nada, não é um ideal meu, eu tô achando lindo esses vestidos horrorosos, não tava entendendo nada. Aí eu resolvo falar assim, eu vou parar de tomar todo o medicamento, eu quero voltar a sentir. Então, eu ligo para minha psiquiatra e ela vira para mim e fala assim, impossível, né? Abstinência, você pode morrer, porque eu já tinha tido uma depressão que me levou quase à morte mesmo. Você pode morrer, mas eu falei, não. E aí, eu parei de um dia para o outro, eu não tive um dia de abstinência, e aí, nesse momento, eu senti que eu estava com gás para retornar à vida, a uma vida que até então eu não tinha conseguido. Hoje eu questiono, porque dentro do diagnóstico psiquiátrico, o que aconteceu comigo não existe. Uma pessoa ser medicada para bipolaridade, parar de tomar remédio e não ter mais crises, nem de ansiedade, nem de mania, nem de depressão do nível que eu tive, que eu nunca mais tive mesmo. Então, hoje, por tudo que eu já estudei, eu acho que a bipolaridade foi o presente que a vida me deu para poder me safar daquela situação que era muito louca. E eu vivi a bipolaridade muito mais na mania do que na depressão. Então, aí eu ganhei voz, eu não tinha medo de falar, eu não tinha medo de me expor. Então, foi outro lugar de reconhecimento que eu acho que foi o que me deu asas. Hoje, eu gosto muito dessa possibilidade que eu tive com a vida. Outra coisa, aí veio a fase, junto também veio essa questão que eu acho que é muito interligada. Como eu não me reconhecia pessoa nem gente, eu não me reconhecia mulher, o meu feminino era muito travado. Então eu travo tudo que é
relacionado ao genital, a mama. Eu comecei a ter displasia mamária, eu não menstruava, eu não sei o que, não podia. Então, diagnosticada outra vez, infértil, totalmente infértil, não podia ter filho de jeito nenhum. Aí, de repente, do nada, né, do nada mesmo, eu faço um tratamento espiritual, que eu não acreditava absolutamente nada, e me descubro grávida já com 4 meses de idade. Né? Não podia, já ia, inclusive, tomar um remédio para ver se eliminava aqueles fluidos meus, porque eu ia dançar, estava com os peitos imensos, estava esquisita, estava me achando horrível. Como é que eu ia apresentar uma peça muito importante? E aí eu ligo para minha médica e falo com ela, eu tô assim. Ela falou, não, toma eu não esqueço do nome desse medicamento, que eu não tomo medicamento. Toma um ginecoside que vai descer essa menstruação, sei lá o que vai fazer. Aí ela liga logo em seguida para mim e fala assim, Rosana, você tomou? Eu falei, não. Falei, então faz um exame de gravidez primeiro. Eu falei, como? Não tem como, não faz. Aí fiz de farmácia, deu negativo. Fiz de sangue, deu positivo e o ginecoside era altamente abortivo. Então, essa doideira. Aí vem essa fase também de reconstituição de identidade, de vida, de validação da vida, vendo vida crescendo em mim. Uma coisa muito mágico, muito mágico. E acho também que é uma coisa de uma percepção muito pessoal. Eu conheço mulheres que nem querem ter filhos ou que têm uma gestação horrorosa, que sentem, pelo contrário, que estão sendo invadidas por um alienígena estranho. Para mim, não. Foi uma coisa de uma completude, assim, incrível. Então, eu vivo esse momento. E depois que eu tenho o primeiro filho, eu venho a segunda filha naturalmente. E as minhas doenças são muito esquisitas, totais, porque é uma doença incurável, como a bipolaridade, eu resolvo deixar ela, volta sem ser bipolar. Aí vem essa questão de não poder ter filho, tenho filho e tudo se resolve maravilhosamente, não tem mais problema nenhum. Então, a medicina nunca conseguiu explicar essa parte minha. Aí agora, recentemente, tiveram outras coisas, cara, mas assim, vem a artrose. Esse momento foi um momento muito difícil para mim. Porque eu tive vergonha de ter artrose. Muita vergonha. Veio a estranheza da infância e do início da adolescência. Porque eu não me sei sem movimento. Então, essa impossibilidade de movimento, que eu ia dar uma volta com a minha cachorra de remete, eu tinha que parar, não conseguia dar um passo. Caraca, lacou. Aí veio a questão da finitude. É uma sensação que não tinha muita ligação da finitude com o final de vida, mas a finitude da minha opção de existir. O movimento, para mim, era muito a extensão da minha vida. E aí vem e eu fico muitos anos escondendo a artrose. Então, para entrar em cena, eu tomava muita medicação. Eu comecei a abusar de mim, porque eu não aceitava de jeito nenhum. E como eu tenho uma consciência corporal muito grande, eu fui aguentando aquela dor que era violenta, mas aguentando numa postura, sabe? Eu e dançava, eu fazia. E aí eu descobri a coisa mais genial da minha... A coisa mais difícil da vida é andar. Andar é mágico, cara. Esses 2 pezinhos que vão mudando de posição e te levam, né, na opção de deslocamento, é muito difícil andar. Foi a primeira. Eu conseguia dançar porque eu conseguia reorganizar meu corpo, mas andar não, porque não tem outro jeito, é uma transferência de passos. E eu achava andar. E aí eu comecei, eu tenho que operar porque assim, eu tinha vergonha de atravessar uma rua e não consegui. Aí veio essa questão da finitude muito forte. Eu me opero, fico relativamente bem boa, né? Foi uma cirurgia de sucesso. E também teve toda uma construção que eu acho que essa artrose, embora o diagnóstico dela médico é por excesso de movimento, por um desgaste, por causa que eu fiz muito tempo circo, tive muita lesão, mas ela está na mesma região. Para mim, ela é o acondicionamento de toda essa história de vida minha, sabe? Alguma coisa que precisava acontecer ali. E é isso. E outra coisa, falar em finitude,
É doido, não sei se cabe, mas vou te falar qualquer coisa. Não. Porque eu tenho entendido também que a finitude ligada ao etarismo que a sociedade nos impõe é muito mais violento para a mulher do que para o homem. É foda, cara. É foda. Parece que o seu desejo de vida, depois de uma certa idade, ele empata com alguma coisa que não é muito natural para o humano, para a vida. E acho que com os homens isso ocorre, com certeza ocorre, mas é no outro nível. É no outro nível. Sabe? Por exemplo, eu vivi agora um momento de perceber essa não aceitação. Quando eu me separo agora, depois de 30 e tantos anos de uma relação, eu faço a opção de separar. E aí, quando eu termino essa relação, de repente, do nada, meu ex-marido aparece com uma menina 20 anos mais nova, linda, loura, bela, esbelta. E aí, claro, eu chego no meu lugar e falei, caraca, claro. E não tem uma coisa de dizer para ele, pô, não é legal o que ele está fazendo. É legal sim o que ele está fazendo, ele está vivendo, ele está se reconhecendo. Agora, e a mulher nesse lugar? Sabe, é diferente, é completamente diferente. Aí me bateu, outra vez, muita tristeza e muita sensação, aí sim, de final de vida fértil, sabe, de final de fertilidade. Porque é diferente essa relação de... realmente, o etarismo para a mulher, ele é muito mais cobrado no sentido assim, agora... Né? E muito doido porque vem no momento que eu vou ser avó também. Então, assim, outra vez a vida chegando, né? E aí é um ciclo. E feliz demais de ser avó, mas com certeza eu não quero ser só avó, entende? Esse local. Então, é tudo muito truncado, muito truncado. E foi uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Assim, essa coisa da debilidade física, com o final da relação, com agora ser avó. Então, é uma sensação assim que é doido. É isso. E você falou falamos de várias coisas, né? E tem muita coisa aí da saúde, de uma ciência que não consegue explicar o que acontece e as sincronicidades da vida. Aí eu queria entender como que é para você a espiritualidade, assim. Eu não vou falar, tipo, não vou denominar entre Deus e fé, assim. E também, talvez não a espiritualidade, mas a fé, assim, sabe? Entendeu? No que você acredita que é para além desse mundo material e das coisas que conseguimos explicar. O intuitivo, os sinais da vida, elas me percorrem e eu acho que também é um lugar que eu sempre me apoiei em termos de ser salva desses movimentos todos que me aconteceram na vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva e que busquei muito. Busquei muito. Eu acho que, por exemplo, quando eu falo que eu trabalhei a vida inteira com terapias holísticas, porque era para mim o que fazia sentido, trabalhar com energia, trabalhar com percepção, trabalhar com escuta mais do que com a observação, do que com a fala, com o que eu estava só conseguindo observar. Então, assim, eu não consigo me entender pessoa sem fé. Eu tenho muita fé, muita fé. Mas não é aquela fé cristalizada. Eu não tenho religião, eu não consigo me enquadrar em nenhuma prateleira, em alguma coisa, porque eu acho que a coisa é tão maior que a gente e é de uma dimensão tão ampla e eu não entendo. Eu não tenho respostas, mas eu tenho muita curiosidade e estou atenta aos sinais. Eu acho que a minha fé é abrir a escuta para ver se eu consigo entender um pouquinho. Eu me sinto muito pó de poeira na vida, sabe? Uma coisa assim, muito a serviço de algo que é tão maior do que essa muvuca que a gente vive. Eu tenho essa sensação. Mas eu tenho fé, sim. Eu tenho fé nas pessoas, tenho fé na vida, tenho fé no sol, na estrela, tenho fé. E ao mesmo tempo não sei de nada, não sei de nada.
teria muita vontade. Tudo que eu já vivi, tudo que eu já fiz, né? Por exemplo, uma questão básica para mim, como eu queria sentir que tudo não termina aqui. Mas eu nunca vi. Sabe essa sensação de, não sei. Eu até sinto. Mas eu ainda tenho uma coisa meio de Santo Tomé, de precisar de palpar, de ver. Então, sei lá, mas eu gosto de viver muito. Gosto de viver muito legal. Eu gosto. E para você, o que é a vida? Eu acho que o que me vem agora, a gente está para estrear uma peça que é de um curso, teatro e cinema. E o povo está muito ligado na construção dessa peça. E para mim, isso é só a cereja do bolo, mas eu gosto mais do bolo, do processo. E eu acho que a vida também é o tesão do processo, é o andar dos passos, sabe? É o desenho, é um bordado. A vida para mim é um bordado. São as linhas que vão tecendo, sei lá, o seu caminhar mesmo, sabe? Vida para mim é respiro, vida para mim é ar, vida para mim é presente. E ao mesmo tempo eu não sei direito o que é a vida, não. Sei não. E para você, o que é amor? A morte são todos os momentos, o que eu conheço de morte hoje, são todos os momentos da minha vida que eu perdi o tesão, que eu perdi o interesse, a curiosidade, que eu perdi a escuta. Então eu já morri algumas vezes. Dessa morte eu sei dizer. Uma morte maior, não sei. Tenho ideia nenhuma. Sei dizer. Eu sei das mortes que eu já tive. E para você, o que é o amor? O maior amor na vida é ter ficado barriguda. É ter sido morada de gente. Eu acho que é onde eu conheço o amor. E para mim, eu só consigo entender amor quando eu tenho a plenitude de me amar. Se eu não estou me amando, o que eu sinto pelo outro não é amor. Isso eu tenho certeza absoluta. Pode ser necessidade, desejo, precisar que o outro me complete, tudo pode ser, mas não é amor. Então, o amor que eu experimentei foram os momentos que eu pude até compartilhar amor com o outro, porque o amor próprio estava dentro de mim, sabe? Eu acho que amor que eu entendo mais ou menos é isso. Pensando, né, nesse tudo que a gente conversou, né, tem uma revisão da sua história, o que você acha? Tem aquilo que eu te contei no início, né, da nossa conversa pré-entrevista, do inventário. Agora no final. Agora no final. Do inventário material, né, que é pensando assim, o que você gostaria de deixar para os filhos, para os netos, mas também deixar, tipo, para o mundo, deixar para a humanidade, assim. O que seria o seu inventário imaterial? O que você acha que é a sua herança para o mundo, assim, para você falar com as pessoas? Para você viver, você precisa experimentar isso, viva isso, tenha isso como lembrança, tenha isso como pulsar de vida, assim. O que você acha que é o seu inventário imaterial? Eu acho que o mais importante na vida é você se permitir experimentar. Você se permitir ousar ao ponto de ser ridícula e perceber que é só chegando nos extremos da dor, do ridículo, da história, que você pode ter tranquilidade para sentir verdade, sabe? Eu acho que entender
que não tem vida sem amor próprio. Precisa de tomar um bom banho de mar, sabe? Assim, entender, se deixar sentir, se permitir fazer conexão com o espaço, com a natureza, ter escuta mais do que necessidade de fala, saber observar mais do que a necessidade do ser observado, do ser aplaudido. Eu acho que essa relação é viver processo muito mais do que querer coroar momentos. Isso para mim cada vez fica muito mais claro, que a vida, ele está aqui, no aqui e agora, sabe? Você ficar pautando sua vida no desejo das férias, da remuneração, de passar numa coisa, de ser aplaudido naquela história. Eu acho que eu sinto mais do que acho. Que a vida é todo dia, sabe? Os encontros, eles estão em cada esquina, em cada chuva, em cada... Acho que tudo diz para você. Eu acho que é isso, é ficar atento, sabe? Eu acho que é isso. O meu legado na vida, eu tenho vontade de, sei lá, de passar isso. E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que eu tô meia mexida com essa história toda que foi movimentada aqui, né? E que é isso. Que é bonito demais existir. Existir é muito legal. Eu fico feliz de estar nessa existência. É um presente que não deve ser jogado fora. Eu acho que isso é bacana. E uma última coisa, tem alguma música que marca a sua vida? Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. Então tá, obrigada.